Você veio aprender a palavra, irmão? Abra sua Bíblia em Provérbios 3. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Assim diz a Bíblia, olha: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Podeis assentar, irmão. Irmãos, em um tempo onde a palavra prosperidade é uma questão que parece que virou uma palavra de ordem, e você encontra muito isso nas redes sociais, pessoas que fazem curso, que quer prosperar, que deseja prosperar. São muitos que querem ficar rico, né? A verdade é essa, não é nem tanto prosperar, querem ficar ricos. Eu quero nesta noite conversar com você sobre essa questão de prosperidade e como a Bíblia mostra isso, como a Bíblia revela essa questão de prosperidade. A primeira questão que se deve ser pensado é: por que prosperar, irmão? Primeira questão que eu tenho que pensar quando eu quero prosperar é: por que que eu quero prosperar? Por que que eu quero? A segunda questão é como prosperar. Por que que eu quero prosperar? Como que eu explico esse porquê? E o que eu vou fazer para prosperar? É importante pensarmos nisto, sabermos isto. As pessoas, elas buscam muitas coisas, muitas maneiras de prosperar. Mas a Bíblia, ela traz algumas bases da prosperidade. A Bíblia, ela traz algumas bases da prosperidade. Que a primeira delas são muitas as questões sobre prosperidade na Bíblia, mas eu vou especificar para a igreja só 3 questões, que eu quero que você entenda isso. É dízimo, oferta e doações. Doações. Quando eu dou alguma coisa, dízimo, oferta e doações. Nessas 3 questões aqui, eu quero que você consiga responder para você mesmo por que prosperar e como prosperar. Amém, irmão? A primeira questão, para mim entender essa questão de dízimo, oferta e doações, eu preciso entender que dízimo, oferta e doações, ele passa por um coração convertido. Um coração convertido. Amém? Tem muitas pessoas na igreja que não prospera, ou que prospera, mas não é convertido. Pensa comigo, irmão. A Bíblia diz assim: adianta eu granjear o mundo inteiro e perder minha alma? Adianta, irmão? Primeira questão que eu tenho que pensar, irmão: se eu prosperar e perder a minha alma, vale a minha prosperidade? Vale a minha prosperidade, irmão? Não. Então, eu preciso ser convertido. Convertido, eu tenho que converter, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que ser transformado. A segunda questão é fé.
fé aqui não é a fé no sentido de eu ir lá e aceitar a Jesus. Não, eu aceitei Jesus porque creio que Ele existe, isso é fé. Fé aqui é crer em Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua, o mundo e aqueles que nele habitam. Vamos lá? Do Senhor é a terra e a sua, o mundo e aqueles que nele habitam. Primeira questão que eu entendo como fé: Deus é dono de tudo. Eu não tenho nada. Então, mesmo que eu venha prosperar, eu não tenho nada. Por quê? Porque Deus é dono de tudo. Ageu 2, versículo 9, o profeta diz, o Senhor diz, através do profeta: minha é a prata e meu é o ouro. Sobrou alguma coisa para nós? Minha é a prata e meu é o ouro. No livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que riqueza é um dom. Por que que é um dom, irmãos? Porque se a terra e a plenitude e o mundo que habita é de Deus, se a prata e o ouro pertencem a Deus, ou seja, a riqueza pertence a Deus, Ele dá a quem Ele quer. Ele dá a quem Ele quer, irmão. Eu tenho que entender essa questão. Porque se eu entender isso, que é um dom, é dado por Deus, então não adianta eu tentar esforçar todo o esforço humano para ficar rico, próspero, e eu não compreender que isso vem de. Então a primeira coisa que eu compreendo é que prosperidade vem de Deus. Deus é quem dá. Então, se eu quero prosperar, eu preciso conquistar. Eu preciso conquistar Deus. Porque Deus pode fazer uma pessoa com R$1 ficar rico. Pode ou não pode, irmão? Deus pode fazer uma pessoa com R$1 ficar rico. Deus pode fazer você deitar-se pobre e acordar rico no outro dia. Porque Ele pode. Porque Ele é dono de tudo. E toda a riqueza do mundo pertence a Ele. Então eu tenho que conquistar Deus. Amém, irmão? Amém. Entendido até aí, irmão? Então eu vou explicar para você essa questão de oferta, dízimo, oferta e doações. Dízimo é 10% de toda a renda. Toda a renda. Dízimo é 10% de toda a renda. O que é renda? É tudo aquilo que Deus me dá durante o mês. Quais são os erros clássicos na questão de dízimo, irmão? Que muitos crentes erram e reclamam depois. Primeiro, quer administrar o dízimo. Se eu administro, não é dízimo. Amém? Como que quer administrar o dízimo? Não, eu decidi que hoje eu tenho que dar R$400 de dízimo, então eu vou dar 200 e vou comprar uma cesta de 200 e vou dar para uma pessoa. Então não é dízimo. A Bíblia diz que tudo aquilo que vai para a casa do Senhor é dízimo quando eu entrego para o sacerdote administrar. Enquanto eu administro, então não é dízimo. Amém? Amém, irmão? Olha, outra questão. Posso eu administrar aquilo que não é meu? Posso, irmão? Não, dízimo é do Senhor. Então não é meu. Eu não administro ele. Segunda questão que as pessoas fazem. Vai pagar o dízimo, desconta toda a sua despesa, depois tira o dízimo. O que é desconta? A pessoa ganha lá, vamos fazer uma suposição aqui, R$5.000.
Mas aí deve uma parcela da casa de 1.000, deve a escola do menino de 500, aí deve a parcela do carro de 1.000, descontou 2.500, ele vai lá e paga dízimo referente a 2.500. Uai, mas a casa é sua, o carro é seu e a escola é despesa da casa. Não, mas eu não tenho que descontar tudo que eu devo para depois pagar. Ué, irmão, se eu for descontar tudo que eu devo para depois pagar o dízimo, eu não vou pagar nada. Porque tem gente que deve mais do que ganha. Ou não é isso? Também não, irmão. Tem pessoas que vai pagar o dízimo. Não, eu fiz uma despesa para minha casa lá e eu peguei um dinheiro emprestado no banco, metade do meu salário. Então, a metade do meu salário é R$1.000. Então eu só pago o dízimo referente a 1.000, porque os outros 1.000 é a despesa a parcela da casa. Não, eu pago o dízimo referente ao meu salário, a minha renda é 5.000, pago 5.000. É R$100, eu pago R$100. É R$1, então eu pago referente a R$1. Isso é dízimo. Amém, irmão? Entendeu até aí? Outra questão, se paga dízimo onde se toma ceia. Eu congrego aqui, eu pago dízimo aqui. Não, mas eu congrego do outro lado da terra, então paga dízimo do outro lado da terra. Eu tenho muitos amigos meus que foram para a Europa. Nunca pagou dízimo para mim. Por quê? Porque congrega lá. Tem um pastor que cuida dele lá. Tem uma igreja que depende de lá, tem um templo que fica lá, que deve pagar as despesas do templo lá, então ele paga lá. Amém, irmão? Então, se eu congrego aqui, eu pago o dízimo aqui, porque tem gente que congrega na igreja aqui e paga dízimo lá do outro lado. Ah, não, eu resolvi pagar na igreja do meu irmão, na igreja do meu tio, da minha avó. Não, irmão. Dízimo é para manter a casa do Senhor, aonde você congrega, aonde você tem despesa, aonde você usufrui, aonde você está presente. Amém? Vamos definir o que é oferta. Existem vários tipos de oferta, irmãos. Mas vamos falar de oferta voluntária, oferta alçada, oferta de gratidão e outras ofertas, oferta de sacrifício, oferta de primícia e muitas outras ofertas. Oferta de primogenitura, muitas ofertas. Oferta pelo pecado, oferta porque a pessoa não sabia que era erro, mas era erro e cometeu. Oferta, a Bíblia fala de vários tipos de oferta. Oferta de voto. Oferta de voto, irmão, é quando você faz um voto a Deus. Que voto? Senhor, se eu arrumar uma porta de emprego, o meu primeiro salário é de oferta. Essa igreja aqui no começo, antes de ter piso, de ter rebocado por fora, muita gente aqui nessa igreja fez esse voto, estava desempregado e disse: Deus, se o Senhor abrir uma porta, o meu primeiro salário é da igreja. E Deus abriu muitas portas de emprego e as pessoas honraram o voto. Honraram o voto. E é importante que você honre aquilo que fala. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes capítulo 5, que é bom que não vote, mas se votar, cumpra. É bom que não vote, mas se votar, cumpra o voto. Porque tem gente que é bom para votar antes de receber. Depois que recebe, esquece que votou. Voto é importante para nós, porque mostra a nossa palavra e a nossa fidelidade. Falar e cumprir. Amém? Doações. Doações é o ato de você tirar aquilo que você tem, ou não é o que está sobrando, é o que você tem. Se for esperar sobrar, muitas vezes não tem, né? Você tem um pacote de arroz, é você dividir no meio. Você tem 5 pacotes de café, é você doar 2, doar 1. É você ter 5 de feijão, você doar 1. É você ter 2 camisas, doar 1. É você estar lá. Mulher gosta muito disso, né? 20 pares de sapato. Para quê? Não tem 40 pés. Tem? Não tem. Ah, não, vou deixar só 4 aqui, que é semanal. Amém?
Vou deixar 4 aqui que é semanal. Não, vou deixar 7, né? Um para cada dia da semana. Mas eu tenho 20, eu vou doar 13. Isso é doação, irmão. Ah, eu tenho 15 calças. Aí eu preciso de uma por dia. Não, vou deixar só 7. Vou doar as outras 8. Amém? Isso é doação. Então vamos lá. Já que você está aí preparado, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Me acompanhe aí, meu filho. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Gênesis. O dízimo, irmão, ele vem desde o Velho Testamento, que aí é na época de Abraão, tá? Aí é na época de Abraão, presta atenção aí, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de... E deu-lhe o dízimo de... Gênesis 28, versículo 20. Gênesis 28, versículo 20. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornará a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o... O que eu quero explicar para você é simples. Nos patriarcas se pagava dízimo, nos profetas se pagava dízimo, nos reis se pagava dízimo, na época de Cristo se pagava dízimo. Por que na época da igreja é cortado? Aonde é que a Bíblia diz que tirou? Em todos os tempos houve a mesma coisa, manutenção do reino de Deus. Usava pessoas para manter o reino. Eu li aí para você no Patriarca. Abra a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 5 e 6. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 31, versículo 5. E depois que essas ordens se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, e de azeite, de mel, e todas as novidades do campo. Também os dízimos e tudo o que trouxeram em abundância. 6. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo das vacas, das ovelhas e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. Na época dos reis. Malaquias 3,8, que é o texto conhecido de vocês, na época dos profetas. Roubará o homem a Deus, todavia me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Na época de Jesus, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o... Nessa época os fariseus, sacerdotes, saduceus, já pagavam o... Na época de Jesus, dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Deveis ter, pagar o dízimo direitinho e não omitir as outras, ou seja, misericórdia, juízo e fé. Por quê, irmãos? Porque tem muita gente que acha, não, pagando o dízimo eu estou livre.
Não, irmão. Eu devo ser crente aí. Eu tenho que pagar o dízimo, tem que ser crente também. Eu não, estou pagando o dízimo, agora eu estou livre das... Não, não. Acima, por isso que eu falei, acima de pagar o dízimo está eu tenho que ser convertido, lavado e remido no sangue de Jesus. Amém, irmão? Então o dízimo você encontra, não, os patriarcas, os reis pagavam, os profetas e no tempo de Jesus. Aí vem teólogos e mais, vou colocar até uma palavra chula, né? Astrólogos, inólogos, que mexem com tudo com logos, e quer falar que a Bíblia não diz isso. Olhe para mim, irmão. Como manter o reino sem dinheiro? Se alguém tiver uma solução básica para isso, me ensina. Como construir, pagar aluguel, pagar água e energia, pagar o que tem que pagar, pintar, mexer, limpar, comprar material de limpeza, manter tudo, som funcionando, comprar instrumento, igual nós compramos um violão novo aqui de R$ 1.600, comprar tudo, colocar aqui corda para violão, manter instrumento, manter as coisas, trocar de microfone. Como? Roubando? Pedindo à prefeitura? Dízimo é pago por aquilo que eu já recebi, que é um grande erro assembleiano. Os assembleianos acham que ele paga o dízimo olhando para o futuro. Não, só paga dízimo quem já ganhou, irmão. Quem não ganhou nada, não paga nada. Quem já recebeu é que paga. Então eu já fui abençoado. Já fui abençoado. É por isso que ninguém tem desculpa. Porque já foi. É dízimo. Quando alguém falar para você, você fala, irmão, a Bíblia não fala sobre dízimo, porque no tempo de Jesus, Jesus quebrou a lei do dízimo. Aonde ele fala isso? Ele fala que ele mesmo fala, eu não vim abrogar a lei, e eu vim cumprir lei. Quando alguém te perguntar, você fala, irmão, engraçado. Lá no tempo de Abraão não existia nem templo, mas já se pagava dízimo. Jacó, José, os reis, Davi, Salomão, Acabe, pagava dízimo. Aí quando você encontra os profetas, dízimo. Cristo ensinou sobre o dízimo, pagou. Por que a igreja não? Amém, irmão? 10% da minha renda. Oferta. Levítico 7, 32 a 34. Oferta. Oferta, irmãos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. 34. Porque o peito movido, a espádua alçada, tomei dos filhos de Israel, do seu sacrifício pacífico, e dei a Arão, sacerdote, os seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Oferta alçada, irmão, é a oferta levantada. É o que eu pego e oferto a Deus e diz, Senhor, é para a sua casa, ou para determinada questão na sua casa. No passado, toda oferta alçada era direcionada ao sacerdote do sacrifício. Porque se ele estava trabalhando naquele dia, oferecendo o sacrifício, a oferta alçada era dele. Hoje, oferta alçada, irmão, representa aquela oferta voluntária da sua vida, que você oferece ao Senhor. Aqui na nossa igreja tem por costume os nossos R$ 50.
que todo mês a pessoa paga o dízimo e dá R$ 50 de oferta. Para quê, irmão? Para construção, para construir. Tudo que você vê construído aqui na igreja é feito com essa oferta de R$ 50. Ar-condicionado, cadeiras que foram compras, cadeiras do púlpito, som, com essa oferta de R$ 50. Amém? Amém, irmão? Essa pintura que está fazendo aí fora, essas placas que está fazendo fora aí, essas porcelanato de parede, R$ 50. As letras, R$ 50. Apesar que nem todos, 30% só pagam essa oferta. Aí muitas pessoas se enganam porque quer prosperar, mas não sabe o segredo, que a oferta é exatamente esta base. O dízimo é por aquilo que você recebeu, a oferta é por aquilo que você agradece a Deus. Senhor, eu sei que esse mês tu estarás comigo, darei ao Senhor uma oferta. Ao levantar a oferta, eu estou oferecendo ao Senhor uma oferta voluntária. Amém, irmão? Levítico 22, irmão, versículo 29 e 30. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor. Sacrifício de louvor é sacrifício de gratidão. É oferta de gratidão. O camarada vai lá, compra uma casa e ele é grato ao Senhor. Então ele faz uma oferta a Deus de gratidão. Amém, irmão? Amém? Traz o filho para ser consagrado, orou, o Senhor, Deus deu a ele um filho, ele vem consagrar o filho, traz uma oferta de gratidão. Ora ao Senhor por algo, por uma cura, e Deus lhe dá uma cura, e ele oferta ao Senhor uma oferta de gratidão. Amém? Amém, irmão? Até aquele jantar, irmão, que você faz na sua casa, convida a igreja e fala, não, eu estava doente, fui curado, então estou oferecendo aqui um jantar na minha casa em gratidão a Deus. É uma oferta. É uma oferta de gratidão. Nas Assembleias de Deus não tem esse costume. Mas tem muitas igrejas tradicionais que têm esse costume, irmão, de dar uma oferta de gratidão a Deus. Porque o mês foi abençoado, porque eu plantei algo e nasceu, porque eu fiz. Então as pessoas têm as igrejas batistas, por exemplo, quando eu era crente batista, tinha esse costume de dar essa oferta de gratidão a Deus, de oferecer algo agradecendo a Deus por uma dádiva que Deus lhe deu. Oferta de gratidão, que muitos assembleanos nem lembram disso. Na hora de orar, ora, na hora de receber, recebe, na hora de agradecer. Tem um texto na Bíblia que diz assim, olha, é nesse mesmo texto de oferta de gratidão aí, irmão. Ele fala, quando apareceres diante de mim, não apareça de mão vazia. Porque quando você pediu, você recebeu. Quando você vir aqui agradecer, não venha de mão vazia. Eu tenho um amigo, obreiro da igreja, congrega na sede. Os filhos dele, ele tem 3 filhos. Quando os filhos nasciam, que ele ia levar na igreja para agradecer a Deus, para apresentar, ele levava uma oferta de gratidão. Tem 3 filhos, os 3 filhos dele, ele agradeceu a Deus com uma oferta por causa de Deus ter lhe abençoado. Amém? Doações. Atos capítulo 4, versículo 37. Atos 4, 37. Isso aí foi Barnabé. Possuindo uma herdade, vendeu, trouxe o preço, depositou aos pés dos doação. Doação. Atos 5, verso 3. Ananias e Safira, vendo Barnabé fazer isso, fez também, só que fez com um coração ruim. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração e por que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte da herdade? Ele precisava mentir, irmãos? Não.
Pedro não perguntou para ele se ele tinha vendido ou não, quanto ele tinha vendido. Ele não precisava mentir. Era só falar que ele não poderia doar tudo. Pedro não pediu tudo para ele. Ele mentiu. Como muitos de nós mentimos quando vamos pagar o dízimo ou quando vamos dar uma oferta. Já viu aquele momento quando alguém te pede uma oferta, você fala não tem, sabendo que você tem? Sempre tem essa mania de mentir, irmão. E não precisa. Ô irmão, me dá um pacote de arroz. Ô irmão, não tem arroz lá em casa. Você está passando fome? Não, então você tem arroz aí. Talvez você não tenha um pacote inteiro. Você tem que explicar. Fala, irmão, eu não tenho um pacote inteiro. Posso lhe dar meio quilo, 1 quilo, 2 quilos? Eu posso dividir o que eu tenho com você? Agora falar não tenho. O líder de assistente social aqui já passou por isso, né, irmão? Ô irmão, você me dá um pacote de feijão? Não tenho. Tem, irmão. Nessa igreja aqui todo mundo tem. Amém? Amém, irmão? Estou mentindo? Nessa igreja aqui todo mundo tem um pacote de feijão. Todo mundo tem. E quem não tem, tem condição de comprar um de R$6. Todo mundo. Então, você falar que não tem é mentir. Atos 2:45. Capítulo 2, verso 45. Olha o que está escrito, irmão. Vamos lá? Vendia as suas e fazendas e repartia com, segundo cada um tinha. Isso é doação, meu irmão. Isso é doação. Amém? Segundo aos Coríntios 8:14. Essa parte eu adoro, essa parte na Bíblia. Vamos ler para você entender bem compassado. Olha o que está escrito. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos, para que também a sua abundância supra a falta, que haja, mas para a igualdade, neste tempo presente, quer dizer, no que estamos sofrendo, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também na sua abundância supra a vossa falta, e haja, o que eu tenho supre o que você não tem, o que você tem supre o que eu não tenho, e ninguém passa fome, porque todos têm. Eu prego isso aqui na igreja desde quando eu cheguei. Você não tem, eu tenho. Eu não tenho, você tem. Ambos temos. Por quê? Porque quando eu não tenho, você tem. Quando você não tem, eu tenho. Amém? Então, não passamos necessidade. Em nome de Jesus. 2 Coríntios 9, verso 5. Vamos ler? Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que, primeiro, fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa, vamos lá, a vossa, já antes anunciada, para que esteja pronto como bênção, e não com, preste bem atenção, primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa, vamos irmãos, a vossa, já antes anunciada, para que esteja pronto como, eu vos avisei de antemão, para que vocês preparassem algo para eu levar para a igreja de Jerusalém, para que vocês de bom coração fizessem isso, para que fosse bênção, porque se não fosse de coração, seria com avareza. Quando eu vou doar alguma coisa,
só é bênção de acordo está dentro do meu coração. Se dentro do meu coração eu estou dentro dele com maldade, sem querer doar, então é maldição. O que eu estou doando só vira bênção se o meu coração estiver inclinado a abençoar. O que dízimo, oferta, tira de nós? A avareza, irmão. Dízimo, oferta e doação arranca do nosso coração a avareza, a ganância, a vontade de ter além. Versículo de número 6. Digo isso, vamos? Digo isso, que? Todos. O que? O segredo de toda prosperidade está na semente. Se eu não sei semear, eu não sei receber de ninguém. Irmão, você quer que Deus te abençoe? 3 questões na sua vida. Primeiro, se não é para pagar dízimo, por que você quer ficar rico? Segundo, se você não tem um coração inclinado a ofertar, para quê? Se você não vai ajudar ninguém, de que serve você ficar rico? Pastor, mas tem pessoas no mundo que prosperam. Olhe para mim, irmão. Eu não vou pegar uma pessoa longe, não. Nem está aqui, o irmão Marcelo, que deveria estar aqui, né? E não está aqui nem ele, nem a mulher. Foi bom falar porque não está aqui, né? Quando eu conheci o Marcelo, ele mal tinha o que comer. Acho que foi o Hamilton que visitou mais eu lá, o Raí também acho que visitou ele comigo. Ele mal tinha o que comer. Hoje o irmão Marcelo, a vida dele já abençoa 10, 20, 15 pessoas. Por que Deus prospera a pessoa não crente, irmão? Porque a vida dele abençoa 20 famílias. Ele não monta um negócio para ele. Ele monta um negócio para abençoar os outros. Ele não está pensando em ficar rico sozinho. Ele está pensando em ficar rico e os outros ganhar dinheiro também. A intenção de Deus me dar condição financeira é porque através de mim outros serão abençoados. Agora, quando eu quero riqueza, mas sou avarento, não, eu estou ganhando 20 mil, mas você vai ganhar só 100. Mas eu estou ganhando 20, mas você ganha só 100. Esse tipo de pessoa, ele não deve nem pode prosperar. Quando a minha vida é uma bênção para os outros, aí sim. Amém, irmão? O que semeia pouco, pouco colhe. O que semeia muito, muito colhe. O segredo está na semeadura. A semeadura, a oferta, o dízimo, a doação faz você tirar de dentro de você a maldade, a avareza, a ruindade, o ódio. A semeadura, quando você arranca para doar para os outros. Eu me lembro uma vez que eu estava descendo aqui, ó, eu morava na Veneza ali embaixo. Eu estava indo para minha casa a pé. Teve um irmão que chegou em mim e falou: pastor, eu senti te dar 100 reais. Na rua. Eu peguei os 100 reais. Acho que eu não andei 20 passos. Chegou um irmão em mim e falou: pastor, precisando de 100 reais. Pastor, estou dando um dinheiro. O que eu entendi? Deus não deu para mim. Eu era só o canal, porque a pessoa ia pedir para mim. E Deus sabia que eu não tinha, mas a pessoa ia pedir para mim. Então Deus me deu. Eu poderia ter dito para o irmão assim: não, mas eu tenho 50. Não, mas Deus me deu 100. Era para mim dar 100, meu irmão. Aqui na igreja teve adolescente aqui que: pastor, estamos 10 reais para você.
10 para você. O que é isso, irmão? Deus não me dá para mim. Deus dá para nós. Eu sou só o mordomo. Deus é o dono. Eu só administro o que Deus me deu. Coloque no seu coração. Se Deus te der pouco, administre o pouco. Se Deus te der muito, administre o muito, sabendo que riqueza vem de Deus. Seja fiel. Amém? Versículo 7. Cada um, vamos? Contribua segundo propôs no seu, não com ou por, porque Deus ama o que dá com. Isto é segredo, irmão, de ser próspero, de ser abençoado. Não adianta você juntar milhões e nunca sentar com um amigo para tomar um refrigerante. Não adianta. Não adianta você sentar milhões e nunca ter coragem de pagar um café para alguém. Não adianta, irmão. Não adianta. Camarada junta centenas de reais aí, não tem coragem de pagar almoço para ninguém. Ó, não adianta. É melhor ser pobre. É melhor ser pobre, feliz para servir os outros, do que ser rico e triste para servir as pessoas. Deus ama quem dá com alegria. Deus tem prazer em quem dá com alegria. O segredo da prosperidade é quando eu penso no outro. 3 questões da prosperidade: reino. Quando eu penso na oferta que eu vou dar para ajudar, estou agradecendo a Deus porque Deus me deu. Gratidão, reino, gratidão e pessoas, seres humanos perto de mim. É igual o marido que ganha 6 mil e não tem coragem de comprar uma roupa para a esposa. Dorme do lado dele, acorda do lado dele, ele não tem coragem. Que eu já vi isso, né? Eu já vi isso acontecer. Era melhor que não ganhar 600 reais. Provérbios 3, capítulo 9, versículo 9 e 10. Ah, pastor, eu tenho vontade de prosperar. Então você coloca no seu coração: honre ao com a fazenda e com a de toda renda. 10. E encherão os teus abundante e transbordarão de moço os teus. Isso é promessa, irmão. Honre ao Senhor com as suas primícias e encherão os teus celeiros. Honre ao Senhor e encherão os teus celeiros. Eu não posso negar que Deus tem sido fiel comigo em todo o tempo, de 2 formas. Porque Deus tem sempre cuidado de mim e dos meus. Porque tudo aquilo que intentei fazer e tudo aquilo que intento fazer, Deus põe a mão. Deus põe a mão, isso para mim é algo extraordinário. Mas eu tenho no meu coração uma questão: Deus não dá dinheiro para mim. Deus dá dinheiro para minha família, para as pessoas que me cercam, para quem precisar de mim. Deus não dá dinheiro para mim como pessoa. Que tem gente que é tão ruim como ser humano, que acha que o que Deus dá para ele é só para ele. Quer ficar rico, quer prosperar? Pense nos outros. Pense no que você pode fazer pelos outros. E comece a fazer com o que você tem. Sirva com o que você tem. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado.